pessoal, professora Débora Lopes aqui, sou professora de língua portuguesa e este canal é um canal preparado com todo carinho aí, exclusivamente para atender as suas dúvidas, certo? Vocês que estão se preparando para o Enem, para a URGS, concursos públicos em geral aí, qualquer vestibular. Enfim, pessoal, dúvidas sobre a língua portuguesa. Já temos alguns vídeos aí no canal, certo? Te inscreva se ainda não é inscrito, compartilha com os teus amigos, ativa o teu sininho para ser comunicado quando tiver vídeo novo e deixa teu like. E também, é claro, usem os comentários aí com as suas sugestões. Professora, ainda tem algum conteúdo que eu não entendi direito? Poderia falar sobre tal assunto? Vou ter o maior prazer em responder, certo? Hoje a nossa aula é um aulão especial para nossa querida, amada, idolatrada, salve, salve, a nossa tão esperada redação. Uou! Eu sei que vocês amam, eu sei, vocês só ainda não sabem, certo? Nós vamos falar sobre redação hoje, semana que vem a prova do Enem, e com a prova do Enem, a nossa redação, certo? Algumas dicas, nunca é demais, certo? Eu sei que o pessoal já está, com certeza estão se preparando desde o início do ano, né? Eu acredito em vocês, certo? E hoje nós vamos tirar algumas dúvidas, algumas dicas, se vocês ainda estão estudando, se preparando aí, certo? Vamos começar então. A redação do Enem, pessoal, para começar, muita calma nessa hora, tá? Muita calma, relaxem também, eu sei que vocês estão se esforçando, estão estudando, sei que vocês estão tensos, mas relaxem também, durmam bem, se alimentem bem, tomem bastante água, respirem, certo? É muita pressão, então vocês também têm que relaxar um pouco, tá? Para chegar lá, a mente bem tranquila. Se organizem, estudem, mas estudando no limite, certo? E o que eu escuto muito, tá, pessoal, dos alunos, do pessoal em geral? A preocupação com o tema. O que tema vai cair? Vamos falar sobre o quê? Não sabemos. Ninguém sabe. O que nós sabemos é que o Enem trabalha com eixos temáticos, tá? E que com certeza um desses será abordado assuntos de um desses eixos. Ou vai ser falado sobre meio ambiente, ou sobre questões sociais, ou sobre educação, sobre segurança, sobre tecnologia. Um destes eixos com certeza vai ser o eixo, né? A temática da nossa redação. Mas nós não sabemos qual tema específico. Então, como que eu faço? Ah, mas eu estou achando, professora, que vai ser sobre meio ambiente por causa da questão aí das enchentes, né, e as mudanças climáticas e tudo que aconteceu. Então, estou deduzindo e vou me preparar para isso. Não façam isso, isso é muito arriscado, tá? Porque nem sempre é óbvio, ouso dizer que nunca é óbvio, tá bom? Então, se organizem para todos os eixos. Preparem aí um caderninho específico, tá? Este caderninho tirem um dia, agora vocês têm uma semana, né? Tirem um dia da semana para cada eixo. Hoje eu vou me organizar só para um eixo. Como que eu vou me organizar, professora? Eu não entendi isso. Vamos ver aqui. Os repertórios, tá? Aqui, ó. Aqui são os repertórios, eu vou explicar para vocês como vocês vão organizar. Uma sugestão, é claro. Hoje eu vou preparar meu caderninho para falar só sobre educação. Eu vou estudar apenas sobre o eixo educação. Ah, mas eu não sei, no eixo educação pode cair sobre violência na escola, pode cair sobre o novo ensino médio, pode cair sobre o uso dos celulares, pode ser qualquer assunto, a evasão escolar, que é um tema também, né, bem importante, pode cair qualquer um desses assuntos, gente. O que vocês têm que se preparar é para ter como repertório cultural ganchos, citações, fato histórico, dados estatísticos, tudo isso são ganchos que vocês vão usar para começar a falar sobre o assunto, para poder argumentar, sustentar a argumentação de vocês. Vocês não vão usar as citações para alimentar todo o texto de vocês, vão ser só ganchos. Então não quer dizer que tenha que estar tenha que ser exatamente uma citação que esteja falando claramente ali sobre a violência na escola. Porque nem sempre vai ter isso. Tá? Mas algo que fale sobre a educação para que seja um gancho para iniciar, tá? Ah, mas chegou lá na hora e tinha realmente uma citação que era bem ligada a exatamente a este tema. Ótimo, perfeito. Mas vocês têm que ir com coringas, certo? Coringas preparados por vocês. Outra dica que eu já vou deixar aqui, tá? Eu poderia trazer para vocês aqui uma série de textos coringas para que vocês cheguem lá com textos prontos. Não façam isso, gente. Tem até alguns canais que eu vi que alguns professores, né, de canais que fazem isso. Ah, usa esse texto aqui, esse. Não façam isso. Criem o próprio repertório cultural de vocês. Criem os próprios coringas de vocês, tá? Não levem textos prontos, isso é muito arriscado, tá?
Então, vocês são muito mais capazes do que vocês acreditam, que vocês imaginam, tá? Levem o próprio repertório de vocês, que vocês pesquisaram, que vocês estudaram. Entenderam? Então tá. Então, peguei meu caderninho, coloquei lá, eixo educação. Eu vou pesquisar um fato histórico sobre educação, lembrando que fato histórico é um fato, fato é algo que realmente aconteceu, histórico é algo que ficou marcado na história, que tenha sido registrado isso, noticiado, enfim, tá? Ah, mas aconteceu algo na minha escola lá, eu quero falar. Ok, pode até falar, mas vai ficar meio vago. A pessoa que vai ler a tua redação, ela não convive no teu meio social, e talvez ela nem ficou sabendo disso que aconteceu. E aí a tua argumentação não vai ser muito validada, ela não vai ter algo que sustente, certo? O fato histórico, a citação, principalmente o fato histórico, os dados estatísticos, eles sustentam a nossa argumentação. Eu estou argumentando e estou mostrando aquilo como realmente aconteceu ou que está acontecendo, entenderam? Então tentem levar algo histórico, algo que virou notícia, que a pessoa que está lendo diga, ah, realmente, né? Isso realmente eu lembro que isso aconteceu, tá? Então, eixo educação, um fato histórico sobre educação, um trecho de uma música que comece, que fale algo sobre a educação, um trecho de um livro, um trecho de um filme, de uma série, um dado estatístico, uma notícia sobre alguma personalidade, né, um artista, alguém famoso, né, uma pesquisa, um artigo científico, né, se for relacionado, aqui nós estamos falando de educação, mas vocês também vão fazer o repertório da saúde, de repente um artigo científico de um médico. Enfim, pessoal, isso é ter riqueza de repertório. Ah, professora, mas eu vou usar tudo isso daqui lá na minha redação? Não é claro que não. Vocês vão ser organizados e vão ter noção também na hora de escrever. Então, eu vou preparar lá na minha introdução, de repente, se eu iniciar a minha introdução com uma citação de um livro, no desenvolvimento 1 eu vou usar um fato histórico, no desenvolvimento 2 um dado estatístico. Vai ter um equilíbrio, mas apresentem riqueza de repertório, mostrando assim, ó, pô, esse cara aqui, ele assiste um filme, mas ele tem um pensamento crítico, ele não tá ali só assistindo o filme, ele também pensa, ele formula, ele critica, ele é crítico também, certo? Então tenham uma riqueza em repertório para chegar lá, e aí conforme vocês estão lendo, vocês já estão pensando, conforme eu li naquele livro, conforme eu vi naquele filme, tragam essa riqueza de repertório, não precisem se prender apenas em livro, tá? Usem música, usem séries, filmes, tudo que vocês assistem. Ok? Então, façam esse exercício aqui para cada eixo temático. Hoje eu vou falar só sobre educação. Amanhã eu vou falar só sobre saúde. Depois eu vou me preparar só para o meio ambiente. Outra dica. Qual é o assunto que tu menos domina? De repente tu tá aí ligado na educação, né? Tu tá estudando, talvez ainda, e aí está bem ligado nos assuntos relacionados à educação. A educação é um assunto tranquilo, né? Confortável para falar. Deixa ele por último. Foca naquele assunto que tu não domina tanto. Mas sobre economia eu não... Então vamos lá, vamos focar na economia, vamos estudar, tá? Se preparem para todos os eixos temáticos. E aí, separem em primeiro lugar, dá uma focada naqueles que vocês não dominam tanto, e daí depois vocês estudem também, né? Preparem o repertório cultural de vocês para aqueles que vocês dominam também, tá? Mas deem essa equilibrada, certo? Para arrasar mesmo, para chegar lá com tranquilidade. Então, vamos lá, pessoal. Trouxe aqui, então, a proposta de redação do ano passado. Foi bem falado, né? Eu amei esse tema e eu ouvi muitos comentários, né? Que é o tema Desafios para o Enfrentamento de Invisibilidade do Trabalho de Cuidado Realizado pela Mulher no Brasil. Isso aqui deu uma choradeira numa galera. Ah, professora, não tinha como entender este tema, não entendi, não escrevi sobre uma coisa e no fim era outra. Né? Escutei muitos comentários. Então, em primeiríssimo lugar, atenção, leitura, tá? Se a pessoa leu somente essa frase aqui, né? Somente aqui o pedido do tema, realmente, eu concordo que ficou assim. A gente lê isso daqui, imagina a pessoa ali com a cabeça cheia de tanta tensão, né? E aí lê isso daqui realmente fica confuso. Mas quando a gente vai para os textos de incentivos ali, os textos que o Enem coloca para a redação, não tem como reclamar, gente. Os textos foram muito claros e nós vamos ver um por um agora, certo? Olhando um por um, então, tá? O texto 1, tá? O trabalho de cuidado não remunerado e mal pago e a crise global da desigualdade. Eu não vou
ler tudo pra gente não deixar o vídeo muito extenso, tá, pessoal? Vocês, com certeza, vocês devem ter acessado já esse material aqui, né? Vocês têm acesso aí, deem uma lidinha com calma, mas olha só o início. O trabalho de cuidado é essencial para nossas sociedades e para a economia. Ele inclui o trabalho de cuidar de crianças, idosos e pessoas com doenças e deficiências físicas e mentais. Vamos parar aqui um pouquinho. Aí a maioria das pessoas que reclamaram do tema e que disseram que não conseguiram escrever sobre o que era de verdade ali, disseram que, eu achei que era para falar sobre cuidador de idosos. Achei que era para falar de pessoas que cuidam de pessoas com deficiência mental, de deficiência física. Tá dizendo aqui, ó, inclui o trabalho de cuidar de crianças, idosos, pessoas com doenças e deficiências físicas e mentais. Está incluso tudo. Continuando. Bem como o trabalho doméstico diário, que inclui cozinhar, limpar, lavar, consertar. E aí, me diz, tá? Ficou alguma dúvida? Só aqui. Tá? Lavar, consertar coisas, buscar água e lenha. Né? Mas tá, vamos seguir. Estão aqui meio no século retrasado, então vamos seguir. Vocês estão entendendo, gente, como está muito claro aqui sobre o que é trabalho de cuidado? O trabalho de cuidado é o quê? É isso aqui tudo que tá falando, ó. Inclui cuidar de crianças, pessoas idosas, pessoas com doenças e deficiências físicas e mentais, cuidar da casa, dos afazeres domésticos. Tá tudo aqui. Tudo aqui. Em todo mundo, o trabalho de cuidado não remunerado e mal pago é desproporcionalmente assumido por mulheres. Mulheres e meninas em situação de pobreza, especialmente por aquelas que pertencem a grupos que, além da discriminação de gênero, sofrem preconceito em decorrência de sua raça, etnia, nacionalidade e sexualidade. As mulheres são responsáveis por mais de 3/4 do cuidado não remunerado e compõem 2/3 da força de trabalho envolvida em atividades de cuidados remuneradas. Então, aqui está falando tanto não remunerado quanto remunerado, tanto os afazeres domésticos da dona de casa ali, da pessoa. Nem precisa ser só a dona de casa, da dona de casa, a mulher em si, né? O cuidado dela da casa e quando ela também é remunerada. De qualquer forma, tudo recai sobre a mulher, certo? Por quê? Né? Vamos falar sobre isso. Eu juro que eu vou tentar manter a calma, porque esse assunto aqui deixa nós mulheres bem intensas, né? Bem nervosas. Então, vou tentar focar, né, na estrutura de redação. Tá? Vou tentar não me estourar aqui a raiva. Vou manter aqui o foco, certo? Mas, gente, vocês perceberam o quanto tá claro isso? Quanto tá claro o que é trabalho de cuidado? Ai, mas eu não sabia o que era trabalho de cuidado. Ah, mas eu achei que era... Pô, tá aqui, era só ler. Por isso que eu digo, gente, calma, muita calma nessa hora. Ah, mas não tem como, Sora, a gente chega na hora do Enem, a gente fica muito tenso. Eu entendo, mas se vocês querem sair bem, vocês vão precisar parar, respirar e ler. Ler com atenção, vocês estão muito desacostumados a ler. Tá? Vocês querem ler o tópico de cima ali, o título e deu. E aí vocês deduzem. A gente precisa ler para extrair ali o conteúdo. Estava aqui, ó, bem claro. Certo? Vamos ver aqui, ó. O segundo texto fala a média de horas dedicadas pelas pessoas de 14 anos ou mais, né, aos afazeres domésticos ou às tarefas de cuidado de pessoas. Cuidar de pessoas. Gente, vocês sabiam que criança também é pessoa? Vocês sabiam disso? Então, quando se fala cuidado de pessoas, não se estão falando somente de idosos, de pessoas deficientes. Estamos falando de pessoas. Pessoas em geral. Quem é que tem... sobre quem que cai a responsabilidade de cuidar de pessoas? Sempre da mulher. Pô, caramba, tá? Ó, por sexo, tá? Separado por sexo. Homens, 11 horas semanais. Mulheres, 21 horas semanais. Alguma dúvida? Não, né? Texto 3, também, mesmo tópico, gente. Aqui falando também as inúmeras transformações sociais ao longo das últimas décadas, né? E aí aqui fala, ó, algumas permanências, porém, chamam a atenção como a delegação quase que exclusiva. Só não diz exclusiva porque a gente sabe que sempre tem uma porcentagenzinha minúscula ali, né? Não podemos generalizar. Mas, ó, quase que exclusivas as famílias e nestas, as mulheres de atividades relacionadas à reprodução da vida e da sociedade, usualmente denominadas trabalho de cuidado. Tá?
Alguma dúvida, queridos? Não, né? E aqui, o último texto, este folderzinho aqui falando dos desafios do cuidado, tá? Aumenta o número de pessoas que demandam este serviço de assistência, obrigando os países a repensar seus sistemas de atenção. No Brasil, protagonismo continua familiar. Qual é a imagem aqui quando se fala de cuidado, trabalho de cuidado? Olha aqui, uma mulher cuidando de uma pessoa idosa e de uma criança. Então, gente, assim, ó, ficou muito claro, tá? Já falei e vou repetir. Atenção, cuidado com as leituras. Vocês precisam aprender a ler. E o aprender a ler que eu estou dizendo não é ali decodificar, né, letras, não é isso. É realmente parar e prestar atenção no que está escrito naquele texto. Porque o que acontece? Vocês estão tão tensos, tão, né, nervosos com a situação, que ficam passando os olhos, aí não conseguem pegar o que está óbvio ali. Eu acredito que muitos de vocês que fizeram ali o Enem ano passado e que não compreenderam o tema, quando conseguiram ler depois com calma, ficaram pensando assim, puxa vida, né? E eu entendo vocês, eu sei que a tensão é muito grande, mas prestem atenção, tá? Relaxem naquela hora ali, por mais tenso que estejam, respira fundo e agora eu vou ler este texto. E prende ali naquele texto e leia bem, porque está tudo bem claro. Certo? Façam isso por vocês, porque senão vocês vão colocar o trabalho de vocês no lixo. Porque daí vocês não vão escrever sobre o tema que foi pedido mesmo e não vão conseguir atingir uma boa nota. Então, assim, realmente é complicado, é tenso, sim, mas vocês precisam dar este presente para vocês, tá? Eu preciso agora respirar e me concentrar no que está escrito nesse texto, porque é isso que vai me ajudar. Certo, pessoal? Então, vamos lá, vamos para nossa introdução, tá? Eu trouxe aqui, então, este tema do ano passado. Vou explicar um pouco, passo a passo, de como escrever parte por parte do texto e trouxe também um exemplo aqui de um texto que eu escreveria, tá? Para que vocês possam ver na prática ali, tá? Eu também dou como dica, pessoal, vocês podem pesquisar também aí redações que tiraram nota 1000 nos anos anteriores, deem uma olhadinha, tá? E treinem em cima desses textos. A introdução, então. A nossa introdução é a nossa tese. Tá? É onde preciso mostrar o meu ponto de vista, o que eu penso, o que eu vou defender neste texto. Lembrando que introdução, a palavra introdução significa introduzir. Então, na introdução eu preciso apresentar, estou introduzindo todo o assunto que vai ser discorrido, que vai ser falado no meu texto. Se eu estou introduzindo todo o assunto, eu preciso falar praticamente de tudo que vai ser falado no meu texto. É como, tá? Não quer dizer que eu tenha que... Gente, a gente pensa às vezes, é meio óbvio, tá? Eu não vou escrever em tópicos, mas eu tenho que pensar que é como se fosse tópicos. O que eu vou apresentar no meu texto? Eu vou falar deste tema, então, qual é o tema? Então, na introdução... Eita! Perdão, aqui a professora se perdeu. Deixa eu arrumar aqui, cadê a minha luz? Cadê minha luz? Aqui. Então, apresentação do tema. O primeiro tópico, eu preciso apresentar o tema, né? Então, eu vou falar deste tema. Eu vou defender uma ideia. Lá no desenvolvimento 1 e 2, eu vou defender uma ideia. Eu preciso apresentar, preciso falar sobre isso, tá? Tudo assim, bem objetivo. E eu preciso também mostrar aqui na introdução, mais ou menos a minha ideia de intervenção. O que eu penso que deve ser feito para intervir com essa ideia, com essa problemática. Certo? Tem que aparecer tudo isso na introdução, ok? Então, como repertório cultural eu coloquei aqui citação ou fato histórico, não é uma regra, tá? É uma ideia. Mas, chegou lá, pegou o tema, tá? Esse tema na hora, senhora, me veio na mente, assim, um dado estatístico. E aí eu fiquei imaginando que seria um bom gancho para iniciar. Perfeito, é sobre isso, tá? É exatamente isso que vocês têm que ter em mente. Um repertório cultural tão rico que quando vocês chegarem lá e pegarem o tema e começar a lembrar, isso aqui seria uma boa forma de eu iniciar. Isso aqui já é legal para eu apresentar lá na minha argumentação. Vocês estão entendendo? Cheguem armados, porque daí na hora, quando vocês verem o tema, vocês só vão desenvolvendo através desses ganchos. O repertório cultural vocês têm que usar como ganchos para iniciar o assunto, ok? Então aqui eu coloquei como ideia a citação, o fato histórico, mas não é uma regra. Vocês também podem começar lá pelos dados estatísticos e tá tudo bem. Podem começar assim, tá tudo bem. Ideias também, né? Expressões para iniciar no século XX, em 1988 no Brasil, de acordo com a pensadora, que são sugestões para iniciar.
Certo, gente? Então vamos lá para minha introdução. A minha sugestão, né, de introdução. Vamos lá. Ó, lá vou eu de novo. Esquecer da minha luz. Vamos pegar minha luz. Vamos lá. Então aqui eu peguei o livro Poncia Vicêncio. Super indico, tá? Uma leitura muito gostosa de fazer, assim, que é um livro curtinho. Eu estava com ele aqui. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Poncia Vicêncio, da Conceição Evaristo. Ai, é maravilhoso, tá? Leiam. Posso depois deixar uma lista de sugestões para vocês de leitura, certo? Conceição Evaristo, a Poncia Vicêncio, vocês vão encontrar qualquer tipo de crítica social, não vão encontrar só sobre para a mulher, tá? Diversas críticas aí. Então, ó, eu coloquei no livro Poncia Vicêncio, a autora Conceição Evaristo, ao falar da infância da personagem, cita que naquele tempo ela gostava de ser menina. Então aqui, pessoal, quando eu for citar, tá? O nome do livro, da obra, né? Precisa estar entre aspas. Eu preciso referenciar o autor. Eu preciso dizer quem que escreveu. Ou quem que cantou, enfim. Depende da citação que eu for usar. Quem é o autor. Eu preciso referenciar, tá? Não lembra o trecho, mas quer falar apenas daquela canção, né? Só coloca o nome da música entre aspas e tá tudo bem. Certo? Eu quis usar aqui, eu citei o livro, citei a autora e também citei o texto, porque o trechinho é bem pequenininho, não ia me tirar muito espaço ali, né, da minha introdução, tá? Então, naquele tempo, ela gostava de ser menina. Aqui eu estou falando de um trecho que ela está contando sobre a história da Poncia, e ela vai dizendo, naquele tempo ela ainda gostava de ser menina. E é algo que nos chama atenção, porque, tipo, por que chega a determinado tempo da nossa vida que a gente já pensa assim, ai, como eu queria ser homem neste momento, né? Então, assim, é bem ligado a isso, né? Por que às vezes mulheres deixam de... Não estou falando de deixar de gostar de ser mulher, tipo, eu não quero mais ser mulher. Não é isso, gente. Estou dizendo sobre esses pensamentos de vez, assim, hoje, como eu queria ser homem hoje? Só pra poder sentar no meu sofá e não fazer nada. Tipo, se alguém chegar aqui e minha casa tiver uma bagunça, ninguém vai ficar dizendo, mas que mulher, cadê a mulher dessa casa? Sabe? A criança tá incomodando, cadê a mãe dessa criança? Às vezes eu queria ser homem. Dia de cólica. Qual mulher que nunca, no dia da cólica ou no dia da dor de parto, nunca pensou assim, como eu queria ser homem neste momento? Certo? Então é sobre isso que eu estou falando, tá? Não confundam assuntos aí. Então, é sobre isso. Por que às vezes a mulher, né, tem esses pensamentos, hoje eu não queria ser mulher, hoje eu queria ser homem para poder não ter cólica, tá? Esse trecho retrata o peso que uma mulher carrega ao atingir determinada idade, quando recai sobre ela todas as responsabilidades do invisível trabalho doméstico, do cuidado com os irmãos mais novos, filhos e marido. É primordial desconstruir a ideia de que homens e mulheres têm papéis fixos na sociedade, para que haja equilíbrio e justiça. Vocês viram então aqui, ó, a minha introdução. Apresentei o tema, tá? Citei. Usei a citação só como um gancho, tá? Só como um gancho para apresentar o tema. O que é o tema? Tá retratando o peso que a mulher carrega, tá? Falando aqui sobre o invisível trabalho doméstico, tá? E aí citei um pouco, já argumentando, tá? Quando desde novinha as meninas já têm, às vezes, a responsabilidade de cuidar do irmão mais novo, né? A responsabilidade de cuidar dos filhos é só da mulher, inclusive de cuidar de marido, né? Tem que cuidar do marido como se fosse um outro filho. Então eu juro que eu vou me controlar, tá? Então, assim, sobre aqui eu já argumentei, tá? Mas vocês estão vendo que não está todo desenvolvida a minha argumentação. Eu só estou apresentando aqui sobre o que eu vou falar. Mas aparece aqui. E aqui eu já coloquei a minha ideia de intervenção, que é primordial desconstruir a ideia. Então, a minha proposta de intervenção é desconstruir algumas ideias, tá? E aqui a ideia que eu coloquei é de que homens e mulheres têm papéis fixos na sociedade, tá? E aqui a finalidade. Conseguiram enxergar tudo isso na introdução, pessoal? Tá? Uma introdução tem que aparecer um pouco de tudo. Então, vocês estão vendo assim, ó, todo o meu texto, tudo que eu vou falar no texto está aqui na minha introdução. Aí vem um outro cuidado. Agora, quando eu vou... Isso aqui é só a introdução. Agora eu preciso ser fiel. O que eu vou escrever no desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 na conclusão, tem que estar ligado ao que eu escrevi aqui na introdução. Isso se chama coerência, tá? Coesão são aquelas palavrinhas que conectam o texto. Tá? Eu saber usar palavras que vão conectando as ideias.
Coerência é a coerência de ideias, são os pensamentos que têm que estar conectados, certo? Então agora, eu já falei aqui sobre o que eu estou falando, o que eu vou defender, que é essa ideia de que só a mulher tenha certos compromissos e responsabilidades, certo? E que como proposta de intervenção, a minha ideia é de desconstruir algumas ideias antigas. Fechou? Tá? Tem que ter essa coerência, a gente tem que ser coerente agora, a partir de agora, tem que ter esse cuidado. Tá? Aí eu falei ali, né? Agora eu vou pro desenvolvimento 1, tá? O desenvolvimento 1, eu gosto de organizar desta forma, pessoal, tá? Porque desenvolvimento 1 e 2 é a minha argumentação, tá? E aí eu fico meio perdido. Então, o que eu faço? Separa, desenvolvimento 1 eu vou falar de causas, desenvolvimento 2 de consequências. Como assim causa e consequência? Na introdução eu não apresentei um problema? Apresentei um problema, né? Então, no desenvolvimento 1 eu vou falar das causas deste problema. O que causou? Qual é a raiz deste problema? E no desenvolvimento 2 eu vou falar das consequências deste problema. O que gera isso? O que vai acontecer se continuar assim, ou o que já está acontecendo por causa disso? Conseguiram captar? É uma regra, tem que ser isso? Não. É uma forma para organizar a nossa mente, porque, gente, vocês estão vendo, atenção, a gente fica muito tenso para fazer uma redação como essas. Então, o máximo que tu conseguir chegar lá com a tua mente organizada, aqui eu tenho que escrever isso, aqui eu tenho que escrever isso, é melhor, vai facilitar a vida de vocês na hora lá, para formular os pensamentos, tá? Então, quais as causas deste problema? Eu falei lá em cima dos problemas, né, de todo o peso que se recai sobre a mulher, né, desde cedo, com tudo. Tá? Então, eu tenho que falar agora quais as causas deste problema. O que gerou isso? Por quê? De onde iniciou tudo isso? Tá? Onde está a raiz? Sugiro aqui como repertório, né, um fato histórico, mas não é uma regra, pode ser uma citação também, pode ser um dado estatístico, tá? E aqui, muito cuidado, isso aqui se chama coesão, tá? Eu não precisa ser exatamente iniciar, é ser a primeira expressão, mas tem que aparecer expressões que demonstrem que agora eu estou começando a desenvolver uma argumentação. Estou argumentando. Então, usar os mecanismos linguísticos, pessoal, a favor de vocês é a competência 4. Muita atenção com isso. Então, em primeiro lugar, em primeira análise, a princípio, nesse contexto, essas expressões mostram para a pessoa que está lendo que ela não está mais na introdução. Agora ela está iniciando um desenvolvimento de uma argumentação. Mas não é óbvio, porque se está no segundo parágrafo ali, não é óbvio. Não é óbvio. Tá? A pessoa que está lendo não sabe a intenção de fala de vocês. Então, vocês é que precisam organizar. A pessoa que vai ler, ela precisa olhar e o texto, as palavras que vocês usarem, ela está conduzindo a pessoa. Isso é coesão. É que vocês usem palavras que vai direcionar o leitor. Agora tu estás no desenvolvimento 1, agora eu estou concluindo o texto. Agora eu estou sustentando essa argumentação, estou acrescentando. Agora eu estou... Vocês estão entendendo? Estou explicando. Essas palavrinhas que a gente usa conectam. São os mecanismos linguísticos. Competência 4. Muita atenção. Tá? Então, procurem sempre usar expressões como essas. Tem muitas outras. Aqui são só algumas ideias. Expressões como essas para iniciar o desenvolvimento 1 de vocês. Iniciar, que eu digo, não precisa ser a primeira palavra. Mas tem que mostrar ali, quando a pessoa começar a ler, ela tem que entender que está no desenvolvimento 1. Como, por exemplo, aqui, ó, eu não iniciei assim, ó, em primeira análise, vale salientar. Não, eu comecei, vale salientar, vírgula, em primeira análise. Então, a pessoa que começou a ler aqui, ela sabe que eu já iniciei um desenvolvimento. Que há uma raiz cultural que ensina a mulher que o trabalho de cuidado, tanto afazeres domésticos quanto cuidado de pessoas, são suas responsabilidades. Então, aqui eu já estou falando das causas do problema, tá? Que é uma raiz cultural. Pronto, já apresentei a causa do problema aqui. Agora eu vou sustentar um pouquinho mais isso, ó. E que o homem não é apto, porque é o que a cultura diz, que o homem não é apto para cuidar, o homem não é apto para fazer isso, só a mulher que tem essa responsabilidade, só a mulher que é capaz de fazer isso, tá? Aí aqui,
Como pode se observar na canção Mulher. Gente, quero deixar bem claro que eu gosto da música, tá? Sempre curti Erasmo Carlos, sempre curti essa música, cresci ouvindo essa música. A mulher é muito bonita. Dizem que a mulher é o sexo frágil, mas que mentira absurda. É muito bonita, mas eu precisei usar ela porque tem alguns trechinhos que deixam a gente assim, peraí, esse cara não é bem assim, ele tá tentando confundir a minha mente, tá? São algumas atenções que eu tive. Tá? Então, por exemplo, tá? Eu coloquei aqui na canção Mulher de Erasmo Carlos, em que o cantor romantiza a definição de mulher como sexo forte e o homem como um ser dependente e carente dessa força. Por quê? O que eu observei ali? Tem um trecho da música do Erasmo Carlos que ele fala, né? Que a mulher é forte, ele fala isso, né? Dizem que a mulher é o sexo frágil, mas é uma mentira absurda, porque a mulher é forte. Vejam como é forte a que eu conheço, né? E aí tem um trecho que ela diz assim: quando eu chego em casa à noitinha, quero uma mulher só minha, né? Mas para quem deu luz, não tem mais jeito, porque um filho quer seu peito, o outro reclama sua mão e o outro quer o amor que ela tiver. 4 homens dependentes e carentes da força da mulher. Ai, que lindo! Ai, que romântico! Quer dizer, ele falou que 4 homens dependentes e carentes da força da mulher. Quer dizer que ele tá ligando a palavra força à mulher cuidar de todo mundo da casa, como se fosse todo mundo só a responsabilidade dela, certo? Ah, mas então a mulher não deve cuidar. Não tô falando isso, gente, tá? Não vamos problematizar o negócio aqui, tá? Claro que eu sou mãe, sou apaixonada por cuidar dos meus filhos, adoro ter meus filhos no meu colo, mas meu marido também é pai, ele ama também estar com os filhos. Ele também ama cuidar dos filhos, ele também ama pegar os filhos no colo. Ele não é aquela regra de não. O pai chega em casa e tem que se sentar e ser servido enquanto a mãe está correndo, cuidando dos filhos. Que é isso? É uma família onde que todos têm que ter esse amor um pelo outro e o filho tem que ter também esse... Eu falei que não ia me irritar com o assunto, né? Mas vamos lá. Mas, né, a gente sabe que em muitas famílias tem essa cultura de que não... O homem é um ser, é um rei dentro de casa e a mulher servindo como uma empregada ali, todo mundo. O que é isso? A casa é de todo mundo, os filhos são dos dois, são do casal. Então, o filho tem que ter esse contato de amor e de carinho com a mulher e com o homem, com o pai e com a mãe. Enfim, não vou trazer, não vou me irritar tanto com esse texto. Vamos lá, tá? Mas essa ideia de que cuidar de tudo e de todos é força. A mulher anda sobrecarregada. A mulher tá lá se matando, a mulher não vai ao médico porque ela não tem tempo, porque ela tem que levar os filhos ao médico. Ela trabalha doente porque ela deixa pra faltar serviço quando os filhos estão doentes. Aí ela tá lá se matando, mas não, porque eu sou forte. E aí, nenhuma mulher a mulher que começa a enxergar, não, mas realmente, isso daí é um absurdo, né? Não. Ah, mas se eu não fizer, daí eu não vou parecer ser forte, vou parecer ser fraca, então eu preciso fazer pra mostrar que sou... Vocês estão entendendo sobre o que eu quero falar? É sobre uma cultura que ensina assim. Tu é forte, por isso tu cuida de tudo e de todos. E dane-se se tu vai ficar doente depois. Dane-se se tu não consegue, às vezes, uma consulta aí. Fazem campanha em outubro aí, a mulher, né? Outubro rosa, a mulher tem que se cuidar. Ai, porque mulher que não se cuida é mulher relaxada. Vocês já prestaram atenção se essa mulher tem tempo pra ir ao médico, fazer alguma consulta? Certo, gente? Eu juro que eu vou tentar me controlar, mas é difícil. Então, assim, é muita responsabilidade, muita carga em cima de uma pessoa. E aí, como um símbolo, romantizam dizendo que é força. Ah, é porque ela é forte. Aí a mulher tá lá dizendo, eu sou forte. Detonada, cansada, exausta. Tá? Então, é esse sentido, tá? que eu quis trazer. A canção é linda. Tá? É muito bonita a canção e eu tenho certeza que jamais Erasmo Carlos, todo aquele romantismo dele, né, e carinho que ele sempre teve pelas mulheres, eu tenho certeza que a intenção dele não era fazer isso, não era ofender, tá? Não estou dizendo isso, que o autor tinha intenção de... Mas é para mostrar que a cultura, porque essa música é mega antiga, tá? Então, assim, a cultura ensina isso há tanto tempo que a gente romantizou e tá tudo bem. E aí ficou bonito, porque eu quero ser igual aquela mulher lá do Erasmo Carlos, da canção do Erasmo Carlos. Forte, que cuida de tudo sozinha, dá conta de tudo sozinha, e que se eu não fizer, eu sou fraca, tá? Eu acho que eu consegui não me irritar tanto, né? Vamos lá. E aí o homem como um ser dependente e carente, não, o homem é tão capaz de amar e de cuidar quanto a mulher, tá?
Então aqui, ó, nesse sentido, a sobrecarga que as mulheres estão carregando são mascaradas com símbolo de força, desvalorizando-as com a justificativa de se tratar de um dom. Ah, é que a mulher nasceu para cuidar. A mulher nasceu para... O homem também pode cuidar. Então quer dizer que um homem que fique viúvo, por exemplo, tá? Vamos colocar um exemplo. O homem ficou viúvo, ele não vai ser capaz de cuidar de um filho, porque ele não tem capacidade para cuidar, para amar um filho. O que é isso, gente? Tá? O homem também é tão capaz de amar e de cuidar quanto a mulher, ok? Então, voltando ao texto. Eu sei, gente, eu fico revoltada. E aí eu acabo expressando demais minha opinião, mas vamos lá, tá? Então, trouxe aqui um trecho de uma música, né? Que fez essa definição, né, da mulher como... usando essa cultura, né? Porque eu estava falando sobre a cultura, então, usando essa cultura, dizendo que é força, que a mulher é forte, por isso que ela tem que cuidar de tudo e de todos. Então vamos lá, tentando respirar aí, tá? Mais uma vez dizendo, gente, não estou criticando o nosso querido Erasmo Carlos, a canção é linda, ele era maravilhoso, né? Era, infelizmente, né? É maravilhoso, cantor ali, eu sei que tinha o maior respeito e carinho pelas mulheres. Estou falando da cultura, que a gente acostumou a ouvir isso, a gente acostumou nessa cultura. Tá bom? Bem claro isso. Daqui a pouco tá todo mundo me cancelando aí porque falou mal do Erasmo Carlos. Não, tá? É só a cultura que está enraizado. Então aqui, meu desenvolvimento 1, tá? Minha primeira argumentação é falar sobre exatamente isso, sobre a cultura, quais são as causas do problema lá, né? Da mulher estar sobrecarregada. Porque é uma cultura que ensina que tem que ser assim, tá? E para deixar mascarado, para que a mulher aceite isso, essa cultura, começam a mascarar com romantismo, dizendo que isso é força. A mulher cuida de tudo porque ela é forte, certo? Então, essa é a causa do problema, segundo a minha opinião, do meu ponto de vista. E aí nós vamos para o desenvolvimento 2, consequências. O que vai gerar, o que vai acontecer daqui para frente, ou o que já está acontecendo por causa disso, tá? Quais são as consequências? Aí eu sugiro sempre que nas consequências se traga dados estatísticos, tá? Por quê? Porque eu vou comprovar de que isso realmente já está acontecendo, tá? Lembrando que não é uma regra, às vezes uma citação de uma música vai sustentar a tua argumentação de consequência, não tem problema nenhum, são ideias. Outra atenção aqui, eu iniciei lá no meu desenvolvimento 1 com expressões tipo em primeiro lugar, em primeira análise, a princípio, nesse contexto. Então, no desenvolvimento 2, o leitor vai ficar esperando a continuação. Então, eu não posso simplesmente iniciar meu desenvolvimento 2 sem uma expressão que direcione o meu leitor. Então, se eu comecei lá com em primeiro lugar, é necessário aparecer o em segundo lugar. Porque senão a pessoa fica esperando, ficou em primeiro lugar e cadê o restante? Ah, mas estava ali. Não, tem que ter os elementos, tem que ter os mecanismos linguísticos que expressem isso, que direcionem o teu leitor. Tá? Em segundo lugar, outro sim, ademais, em seguida, além disso. Outro sim, gente, é a mesma coisa que além disso, tá? Quero falar um pouquinho sobre isso aqui. Eu sou apaixonada por essa palavra. É algo pessoal, eu gosto dela. É uma regra, professora, eu usar essas expressões mais antigas para ficar mais requintado, mais elegante o meu texto. Não é uma regra. A regra é que se use os mecanismos linguísticos. É que se saiba usar. Isso é o que vai te dar a tua nota 1000. Não vai ser porque tu usou o outro sim ao invés do além disso, tá? Ah, ficou muito pobre, muito vulgar usar o além disso. Não, não fica vulgar. Vulgar é tu não saber usar. Usar no lugar certo, no lugar errado. Isso seria vulgar, tá? Usou direitinho os mecanismos linguísticos, vocês têm a nota lá da competência 4. Mas eu gosto, né, de usar, eu gosto de palavras mais antigas, mas essa é a questão do meu gosto pessoal. Então, vocês têm que ser autênticos, gente, tentem ser autênticos, tá? Usem um texto bem escrito, usados os mecanismos corretamente, tá? É isso que vai dar a nota 1000 para vocês, não vai ser eu imitar lá, ah, daí eu usei o outro sim, mas eu nem sei o significado, tá? O outro sim, eu gosto, eu curto essas palavras mais antigas, assim, que a gente só encontra em livros, tá? Mas aí é um gosto meu. Vocês podem ficar à vontade para serem autênticos, tá? Sejam autênticos, mas usem corretamente os mecanismos linguísticos, tá? Então, iniciei lá o desenvolvimento 1, em primeiro lugar, nesse contexto. Agora, o desenvolvimento 2 tem que
tem que mostrar que eu estou dando uma continuidade, tá? Então, o meu texto, claro que eu usei outro sim. Outro sim, segundo dados do censo divulgados na revista Educação, dos quase 600 mil docentes que atuam na educação infantil, apenas 3,6% são homens. Nesse contexto, observa-se o reflexo de uma cultura que define quem é apto a desempenhar determinada função, exclusivamente por questões biológicas. A justificativa é pelos índices de pedofilia, o que mais uma vez trata-se de discriminação por questões biológicas, sendo que mulheres também cometem esse tipo de crime. Certo? Então aqui, falei das causas lá do problema, que é a raiz cultural, né? Lá na minha introdução, lembra que eu falei que o que precisa ser desconstruído é essa ideia de que homens e mulheres têm papéis fixos na sociedade, tá? Então lá na introdução eu falei sobre isso. As causas do problema eu falei que é a cultura, que ensina isso desde sempre, né? E aqui eu tô trazendo uma consequência. Quais as consequências disso, né? As consequências aqui estão mostrando que, tipo, o homem não tem o direito de sonhar em ser pedagogo, por exemplo. Ele não pode ter. Todo mundo tem o direito de sonhar em ser o que quiser, mas o homem não pode sonhar em ser pedagogo, porque se vocês me disserem aqui que já viram um homem trabalhando numa escolinha de educação infantil, acredito, né, em vocês, mas que é algo raro, vocês vão concordar comigo que é. Dificilmente vocês vão ver um homem trabalhando numa escolinha de educação infantil, tá? Até mesmo como professor de ensino fundamental ali das séries iniciais. É muito difícil, tá? Ah, mas é por causa dos índices de pedofilia, porque o homem abusa. Mulher também abusa. Infelizmente, gente. Isso é um traço do ser humano, tá? É uma falta de caráter do ser humano. Monstruosidade, que a gente chama, né? De repente, falta de humanidade, né? Nem do ser humano, é do monstro, né? Mas homens e mulheres fazem isso, tá? Então, assim, mais uma vez, é a cultura dizendo quem que faz, quem que não faz. Que o homem abusa, a mulher protege. E aí, o que acontece? Muitas vezes, mulheres são abusadas por mulheres, meninas são abusadas por mulheres e pensam que é cuidado, e confundem as coisas, tá? Eu tenho certeza que se vocês conversarem num ambiente aí onde se conversar sobre abuso, nós vamos ouvir muitos relatos de meninas ou de meninos que já foram, de mulheres e homens hoje em dia, né, que quando crianças foram abusados por mulheres, tá? Infelizmente, tá? Aí aqui, pessoal, quando a gente for usar dados estatísticos, certo? Quando for usar dados estatísticos, dificilmente na hora lá tu vai lembrar dos números exatos. Aqui, por exemplo, a minha pesquisa dizia 593 mil. Mas aí eu quis trazer aqui para mostrar para vocês. Eu não vou lembrar na hora, de repente, dos números quebrados. Então eu digo aproximadamente, ou dos quase 600 mil, tá? Então eu trago um número aproximado para mostrar, tipo, ó, eu lembro deste dado, eu só não tô lembrando com exatidão os números agora. Isso é humanidade, tá? Tá tudo bem vocês apresentarem um dado estatístico assim. Mas tem que ter o que apresentou isso, foi o censo, tá? Dados do censo, e onde que foi divulgado. Ó, divulgados na revista Educação. Pronto. Ah, divulgados no G1. Ok, tá? No site do G1. Onde que vocês viram isso? Tem que apresentar isso, tá? Então, aqui está falando, né, da porcentagem de homens trabalhando em escolinha de educação infantil. Tá? Então, o que eu trouxe aqui? Como consequência, homens e mulheres são prejudicados. Porque a mulher, né, só ela é responsabilizada por esse tipo de trabalho, que a gente sabe que é uma das classes que menos ganha, o salário muito baixo. Tu não vê também homens trabalhando como doméstica, né? Dificilmente, eu acredito que quase ninguém veja isso, né? Tenha esse hábito de contratar homens para limpar sua casa, né? Então, assim, todo esse tipo de coisa, tá? E aí o homem não é capaz de limpar uma casa? O homem é apto, sim, o homem é tão capaz quanto a mulher, tá? Então, todos têm capacidades. Aí é muito subjetivo, às vezes aquela pessoa tem habilidades, aquela pessoa é mais delicada, e aí ela tem esse jeitinho então para cuidar daqui, para cuidar de flores, para cuidar disso, cuidar daquilo. Essa pessoa gosta de cozinhar, então ela é dada a tarefa Mas isso é subjetivo, de pessoas, e não para eu definir, não, homem só tem que fazer isso, a mulher tem que... Mais uma vez venho eu com a minha opinião. Mas é sobre isso que o texto, que a redação foi pedida. É sobre isso que a gente deveria falar na redação, tá, pessoal? Sobre este papel, não de cuidador de idoso. E aí, claro,
como consequência, também tem isso, tá? A responsabilidade acaba caindo para a mulher para cuidar quando a pessoa fica idosa, a família, né? A mãe, o pai ficam idosos, vai para a filha, porque é a filha que tem que cuidar. Por quê? E os filhos? A mãe não cuidou de filho homem e filho mulher? Né? Então, é a responsabilidade de todos, tá? Então, é essa cultura que sustenta isso há muitos anos, mas não o texto, o pedido da redação não foi para falar só sobre isso, e muitas pessoas disseram que falaram só sobre isso. Não, é tudo. Pega todo o trabalho da mulher que é invisível, porque ninguém vê, a não ser que não seja feito. Chega numa casa de uma mulher, né? Chega numa casa de uma família que não foi feita alguma coisa, se não foi, a louça não foi limpa há dias. Aí vão notar que aquele trabalho não foi feito. Mas quando tá sendo todo dia ele limpinha, tudo cheirosinho, tudo arrumadinho, ninguém percebe. Tá? Então é sobre tudo isso que a gente precisa falar. É este tema do que o Enem exigiu, pediu pra gente falar em 2023. É sobre isso. Todo esse trabalho de cuidado, eu já entendi que trabalho de cuidado se referencia a tudo, né? Cuidado de pessoas em geral e cuidado doméstico. Tá? É sobre isso que eu deveria falar, sobre isso que deve ser falado. E aí depois nós vamos para a nossa conclusão, que é a nossa proposta de intervenção. Gente, aqui é a competência 5 do Enem, tá? Uma proposta séria precisa apresentar uma ação, o agente desta ação, né? A ação é o que deve ser feito, o agente, quem deve fazer, o meio, como fazer, tá? E a finalidade, para quê? Para qual efeito, tá? Agente, tá? Quem deve fazer, vocês precisam ter esse cuidado, tá? Para ser bem uma proposta séria, tá? Sempre responsabilizem instituições, órgãos governamentais. Aqui eu coloquei governo, mas eu me refiro a Ministério Público, Ministério da Educação, Ministério da Saúde, depende da área daí que vamos falar, né, do eixo. Empresas, escolas, ONGs, igrejas, são instituições que realmente podem exercer isso, que podem criar leis, que podem fazer um trabalho que se trabalhe com a comunidade. Não colocar sobre pessoas, por exemplo, se vamos falar de violência na escola, as famílias devem cuidar mais dos seus filhos. Não dá pra gente responsabilizar as famílias, porque isso é subjetivo, vai da cultura, vai de cada um, tu não vai bater de porta em porta e falar isso pras famílias, né, e falar. Então a gente tem que responsabilizar, tem que pedir, né, dar esse poder a quem realmente tem uma certa influência, tá? Os professores deveriam fazer outra coisa. Sim, os professores querem fazer muita coisa, mas sem a ordem de cima o professor não pode fazer nada, tá? Então, instituições, tá? O agente da ação, procurem sempre que sejam instituições governamentais, empresas, escolas, ONGs, ok? Entenderam essa parte? O meio e para que fim, tá? E um deles vocês vão falar um pouquinho mais. E aí aqui as palavrinhas para iniciar a minha conclusão. Portanto, infere-se, evidencia-se, em suma, em síntese. Tudo isso significa, né, a mesma coisa que dizer, em resumo, resumindo, então, portanto, tá? Vamos ver um exemplo então aqui. Infere-se, portanto, que é preciso mexer na estrutura cultural. Lá na minha introdução, o que eu falei? Que precisava desconstruir, né, algumas ideias. Então, então tem que ter coerência. Se lá eu falei que tem que desconstruir algumas ideias, então tem que mexer a minha ideia do o que deve ser feito, tá? Qual é a minha ação? Mexer na estrutura cultural. Então, tem que ter coerência, tá? O que deve ser feito? Mexer na estrutura cultural. Quem que deve fazer? E cabe ao Ministério da Educação como órgão responsável pela aprendizagem, tá? Então, o meu agente da ação é o Ministério da Educação, tá? O que fazer? Como fazer? Né? O meio, como fazer? Trazer de volta ao currículo escolar que eu viajei, tá, gente? Fui lá pro passado. Oficinas que incluam tarefas domésticas e também de pequenos reparos, como pregar um prego, trocar uma lâmpada, ensinando que todos podem cuidar. Aí, falei aqui o que deve ser feito e eu vou discorrer um pouquinho mais, vou falar um pouquinho mais sobre o meio, o como fazer, tá? Ensinando que todos podem cuidar de uma casa, independente de ser homem ou mulher, construindo assim, vamos parar aqui um pouquinho, tá? Então, o que deve ser feito? Mexer na estrutura. Quem deve fazer? O Ministério da Educação.
Como fazer? Trazendo de volta da ideia ali de trazer ao currículo, como tinha antigamente, né? Que tinha as técnicas domésticas, técnicas comerciais, técnicas industriais, que todo mundo aprendia a fazer tudo, né? Tipo, homens e mulheres aprendiam a cuidar de uma casa, aprendiam a cuidar de tudo, né? Técnicas agrícolas, mexer na terra, né? Algo tão gostoso, tão bom. Todo mundo tem o direito de aprender a exercer isso, porque todo mundo é capaz de cuidar da sua casa, certo? E aí eu concluo, tá? E aí eu concluo. Construindo, assim, uma nova cultura. Ó, lá na introdução eu coloquei que eu precisava desconstruir, né, ideias antigas. Então, tem que ter essa coerência de pensamento. Construindo, assim, uma nova cultura, que não limita e nem sobrecarrega, a fim de que no futuro se possa dizer que as mulheres também gostam de ser mulheres. Concluí com o pensamento lá, me referindo ao pensamento que eu iniciei lá do livro da Ponciá Vicêncio. Certo, pessoal? Essa é a minha ideia, né, de redação. Não estou dizendo que é assim que vocês devem escrever, que é assim o correto, mas para vocês terem uma noção do que é. Porque às vezes a gente coloca ali, escrevam, façam assim, 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 né? Mas aqui eu estou mostrando para vocês, né, uma ideia, tá? Uma ideia para que vocês entendam ali, olhando no texto, escrevendo parte por parte. Então é isso que significa escrever uma ação, é isso que significa escrever o agente da ação. Enfim, espero de coração que tenha ajudado nessas dicas. Contem comigo aí, coloquem nos comentários as dúvidas de vocês, né? Sempre que precisarem, coloquem, vou ter o maior prazer em responder dentro do possível, é claro, certo? Boa sorte, não esqueçam de dormir bem, gente, de se alimentarem, de se cuidarem, para chegar lá no domingo estar tudo certinho, né? A mente descansada. Leiam, se organizem, estudem, assistam esse vídeo várias vezes, compartilhem com mais pessoas aí, que muitos precisam de ajuda também, certo? Não esqueça de se inscrever e um beijo no coração, um bom Enem a todos!